Vamos lá, hein, rapaziada. Despedida do grande Jorge Igor por esporte interativo. Vamos ver aí, cara. Vídeo de hoje, TNT Sports, você né? já deve imaginar. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a Pô, que vista bonita, hein, cara. 390 mil Se inscreve inscritos aqui por também. aqui. Eu cheguei ao esporte interativo, antigo esporte interativo. E ele vai chorar, hein, cara. Você vai ver, porque ele é um cara muito emotivo. Sou muito fã dele. E tenho certeza que ele vai chorar. Então, se ele chorar, deixa o like aí. Que Na dá Top audiência. Sports Ventures, que era a empresa criadora do canal, em 20 de janeiro de 2007. Aliás, eu cheguei uns dias antes, né? Em 2006, eu era narrador da Rádio Brasil, do Rio de Janeiro, e eu recebi uma ligação do meu chefe na época, o Felipe Cardoso, grande Felipe Cardoso, grande chefe que eu tive, depois trabalhou na Rádio Globo durante muito tempo. E aí ele me dizia o seguinte: Jorge, eu tenho um amigo narrador que trabalha ele- na NGT. E ele entrou antes da fundação da empresa, né? Que é Tem um uma história canal mais ou que menos fica assim, ali em né? São Cristóvão, um canal pequeno, e que eles fazem umas transmissões lá de futebol europeu. Só que ele tem um trabalho numa outra empresa. E ele está a serviço dessa outra empresa fora do Rio de Janeiro. E pediu para eu arrumar um narrador para fazer hoje no lugar dele, um freela. Você topa? Você tá de folga? A Rádio Brasil tinha um sistema de folga fixa e eu folgava toda terça-feira. E era justamente uma terça-feira. Falei, ótimo, tô Pô, dentro. que legal, né, Um mano? É o cachezinho, destino, eu né? ganhava muito pouco na época, na rádio, enfim. Deixa eu arrumar aqui a Ótimo. câmera. Morrendo de Tá. medo, porque televisão, né? Nunca tinha feito. Fui lá, fiz. Cheguei lá. Era um jogo do Campeonato Português para narrar. E highlights da rodada, do inglês, do italiano. Não sabia nem o que era highlight, assim. Pô, tá bom, vamos lá, vamos Rádio, fazer. né? Formado na Jefferson rádio, né? Rodrigues estava lá, foi o comentarista naquele dia, me ajudou muito com a papelada dos highlights, dos lances. Eu meio perdidão e tal, mas rolou. Isso foi primeiro semestre de 2006. Quase meio do ano. Temporada europeia estava quase acabando. Ali eu conheci o Diego Vieira. 20 que hoje anos, cara. É o head de Quase esportes da 20. Warner Bros. Discovery. Ainda muito jovem, muito menino, coordenando aquele trabalho. E fui conhecendo algumas pessoas do projeto. Ali já era o esporte interativo. Só que Já tava nascendo, comprando né? o horário, enfim, pegando o espaço da NGT. Não era um canal próprio. A NGT era uma emissora. O esporte interativo chegou lá e falou, vamos fazer uma parceria aqui pra gente passar campeonato europeu e tal? Vamos. Então ali era um... Não sei se em todo lugar, mas eu lembro que eles pegavam o espaço da Band também, né? Chegou a pegar da Rede TV também. Aí passavam umas reprises dos jogos, né? Cara, eu lembro bem do comecinho do esporte interativo, velho. Porque tinha parabólica aqui em casa, então a gente via, né? Por mais que a gente morava em São Paulo, mas a parabólica aqui tinha muito jogo, canais diferentes, jogos diferentes e era muito louco, velho. Eu gostava. Era muito. E tipo assim, e era interessante que eles não passavam jogos ao vivo, né? Passavam a reprise do jogo. Na época não tinha internet, não era tão difundida assim, então era como se fosse ao vivo, né? Porque a gente não sabia o resultado, não sabia nada. E ali eu comecei a ouvir, olha, isso aqui é um embrião para um projeto maior. Sim, o esporte interativo tem o plano de ter um canal próprio, de ter uma casa própria. Eu já conheci o esporte interativo dos projetos com Band, com Rede TV, né? Quando a Rede TV Olha aí. inaugurada em Tá vendo? 1999, se não me engano, 15 de novembro de 99. Eu sou bom de data de inauguração de canal de TV e por aí vai, adoro isso aí. Já começa com o direito da Champions e com o esporte interativo junto, enfim. Ah, isso eu não conceito sabia. todo inovador para Eu lembro que tinha, mas eu não sabia que era tão antigo assim, não, a velho. época e tal, interatividade, aquela coisa toda. Então eu já conhecia. Mas eu ouvi aquele papo lá dentro dos corredores da NGT em São Cristóvão, eu cocei a cabeça e falei, gente, isso um Não canal vai de dar TV? certo, né? Não, é um canal de TV, 24 horas de esporte, aberto. Falei, gente, isso vai demorar anos. Os caras não vão tirar isso do papel tão cedo. Aí acabou que eu não fui só nessa terça, tá? Na semana seguinte me ligaram de novo. Eu fui de novo. Na Gostaram. outra terça, de novo. Eu fui de novo. Aí acabou a temporada. Recebi tudo que tinha pra receber. Pagaram sempre muito certinho. Eu fiquei 18 anos nessa empresa, com o meu salário
pago religiosamente na 18 data. anos, cara. 18 anos ininterruptos. Mesmo quando o projeto era pequenininho. Enquanto isso, os clubes brasileiros, né, cara? Agora é um ano inteiro pagando fora da data, Recebi o né? cheque para receber, toquei minha vida. E aí, acabou a temporada. Continuei na Rádio Brasil. Quando vira 2007, no dia 4 ou 6 de janeiro, olha aí, eu só vou das datas, hein? Dia 6 de janeiro. Dia 6 de janeiro de 2007, eu estava na agência do 6 Banco de do 7. Brasil, da Rua Dias da Cruz, no Meia. Eu que sou do Rio de Janeiro, vocês sabem, né? Hoje moro em São Paulo, amo esse lugar, sou apaixonado por esse lugar, sempre quis vir para esse lugar, mas eu sou do Rio de Janeiro e tenho muita gratidão por tudo que o Rio me deu. Às vezes eu acho até que eu deveria manifestar mais Isso é vezes mais essa gra- gratidão ao Rio de Janeiro, porque me deu tantas. Pô, mas São Paulo é foda, Às velho. vezes eu sou um pouco injusto com a cidade que me acolheu, que me trouxe pra vida. Aí eu tava lá na agência do Banco do Brasil, era início de mês, era dia 6, né? Pagamento pra sair. Meu celular toca. Eu tinha um celular Motorola, tinha uma anteninha assim, né? Desse tamanho. Lembra, mais hein? ou menos. Lembra o celular. Não era smartphone ainda. E aí quem me liga é o Diego Vieira. O mesmo Diego que eu encontrei lá na NGT. Jorge, a gente se conheceu na NGT ano passado, tudo bem? Dá uma passadinha aqui no escritório, na Torre do Rio Sul, em Botafogo, que o Maurício Portela quer conversar com você. Eu não sabia nem quem era o Maurício Portela, mas imaginei que era alguém grande na hierarquia da empresa. Falei, caramba, quando? Pode ser amanhã? Pode. Aí eu fui. Você vê, né, cara? A oportunidade também. A pessoa tem que agarrar a oportunidade, né, cara? Porque ele foi a primeira vez, muito provavelmente ia ganhar bem pouco, mas falou, não, vou só pra ver como é que é. Depois aceitou ir de novo. Mesmo com a desconfiança, né? Hoje em dia a pessoa recebe uma proposta e fala assim, ah, não vou não, porque não vai dar certo. Né? Já dá uma desmotivada, né? Ele não, ele não tinha muito a perder, né? Provavelmente, mas já agarrou a oportunidade, né? E aí agora o cara liga, dependendo da pessoa, fala assim, ah, não, vamos marcar a semana que vem, amanhã tá muito em cima. Não, ele falou, não, vamos, tamo aí e já era, né? Tem que ser assim, né, cara? Não adianta você ficar a oportunidade, aí eu tenho que me preparar, não. Ele falou, muito provavelmente se o cara falasse assim, agora ele ia, né? Eu tinha uma camisa social, eu não tinha muito Ixi, já dinheiro, tá gente. chorando, já. Eu ganhava muito pouco. Eu era pai já, meu filho tinha 2 anos, eu fui pai muito Já cedo. tá emocionado, já. Eu peguei a minha camisa amarela social, a camisa mais bonita que eu tinha, a única bonita que eu tinha, porque o que eu tinha não era muito bonito do guarda-roupa, não. Normalmente é assim, né? Eu me lembro até hoje, eu com essa camisa amarela, social, manga curta, nem era das mais elegantes, mas era o que eu podia ter na época. E eu fui com essa roupa, a melhor roupa que eu tinha, a maior expectativa do mundo, para essa conversa. Cheguei lá na Torre do Rio Sul, muito bem. Maurício Portela veio ter a conversa comigo, um dos diretores da Top Sports, do esporte interativo. Cara fundamental na minha trajetória. Pô, que legal. E aí ele me disse, Jorge, seguinte, você já deve ter ouvido, né, quando você frequentou a NGT ano passado, que a gente quer ter um canal próprio, a gente vai colocar no ar esse canal. No que ele tá falando, a minha cabeça tá trabalhando. E eu tô Canal, pensando, né? canal próprio, né? Ano Valeu, que vem. senta lá, Ano isso que aí é pra vem. mais de um ano, 2 anos, até isso aí montar. Tá bom, Maurício, mas e quando? Então, no próximo fim de semana a gente vai começar Nossa, velho. os testes. Essa minha conversa com o Maurício, deixa eu só ver aqui. Eu morro de medo de esbarrar aqui, deixar o microfone mudo e... Eu também sou Então, desse. é um problema desse microfone aqui, tá? Ele é muito sensível aqui, o mute. Se você der uma esbarradinha, já mutou. Então tem que ver se tá verdinho aqui, tá verdinho. Deixa eu Esqueceu? ver se eu não perdi o fio. Vamos ver. Eu Esqueceu que não, nunca pô. perco, né? Mas vamos lá. A minha cabeça tá... E aí eu perguntei, Maurício, mas é pra quando? Ele, não, então. Nesse fim de semana, isso era uma terça ou quarta, esse dia da semana que eu fui lá conversar com Pô, ele. fala. Então, no sábado agora, nós já vamos começar os testes. Falei, beleza, vai demorar. Eu pensando, vai demorar um tempão esse negócio de teste aí. Aí ele completa. E no dia 20, ou seja, menos de 15 dias dali,
nós já vamos entrar no ar. Aí eu dei um pulo, Nossa. assim, eu fui meio pra trás. Eu falei, sério? Dia 20? Sim, dia 20. Já tava tudo estruturado Falei, já. caramba, você topa fazer o fim de semana de teste? Falei, topo. Eu vou pedir autorização lá da Rádio Brasil e tudo pra fazer. Claro, tô dentro. Ele sai da sala e quem entra na sala? André Henning? Vitor Sérgio Rodrigues. Nossa, VSR. VSR. A primeira vez que eu vi o VSR foi nesse dia. Aí o VSR entra na sala pra fazer uma entrevista pra testar o quanto eu manjava de futebol europeu. E assim, né, velho? É louco, né? Ele se separarem, né? Porque os dois entraram muito novinho, né? Eu não sei a diferença de idade, né? Mas eles têm a idade muito próxima e tiveram a vida profissional ali desde o do começo até hoje juntos, né, cara? Então, eles parecem muito amigos, né? Então, o destino quis que os dois estivessem lá no um entrevistando o outro, né, digamos assim. Sendo muito sincero pra você, na época eu não sabia nem o básico do básico do futebol europeu. Porque eu era muito focado no futebol brasileiro, dos clubes do Rio, que eu Rádio, cobria né? na Rádio Brasil. Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco, esse era o meu dia a dia. E esportes olímpicos também, né? Lá na Rádio Brasil a gente tinha um foco nisso, né? Acompanhava competições de diferentes modalidades. Pô, e aquela época não tinha muito o boom que tem o futebol europeu, né? Que graças ao esporte interativo e as outras grandes empresas aí, mas não, o pessoal gostava e tal, mas não era Eu ia como muito repórter pra fazer várias conhecido, né? coberturas assim. Não conhecia os jogadores, É, conhecia os mais E aí entra top, o né? Vitor Sérgio Rodrigues e começa a fazer um monte de perguntas, né? Pô, qual o seu time preferido na Europa? Qual o jogador que você mais gosta? Qual a liga que você mais acompanha? Parará, eu falei do Barcelona. Eu nunca fui Boa. torcedor do Barcelona, tá, gente? Parção, pô. Nunca fui. Mas gosto, enfim, gosto do Real Madrid. Quem não vocês gosta, sabem, né? Quem não gosta? Não tem esse negócio. Na Europa, eu tenho simpatia por vários times. Mas torço pra Lazio da Itália, pelo uniforme, o time de 2000. Depois comecei a fazer o campeonato italiano, enfim. Já contei isso aí 500 vezes. Aí tudo bem, aí terminou a entrevista, o Vitor fez lá as perguntas que tinha que fazer, e beleza, tá bom, então fim de semana, hein? Fim de semana. Aí, no dia seguinte, me liga o Diego de novo, falou, olha só, passa o endereço onde vai ser a TV, é uma produtora, fica em Botafogo também, o endereço é esse aqui, os testes começam sábado, mas na quinta-feira... nós vamos fazer uma reunião áudio. com a galera, com o time que a gente está montando, para apresentar os diretores do projeto no local, na produtora. Pô, Vocês muito vão conhecer embrião, a né, produtora. Você vai? Falei, vou, claro, beleza. Então a gente se vê lá na quinta-feira. Nesse dia, eu fui a Teresópolis cobrir seleção brasileira na Granja Comari, pela Rádio Brasil. Saí, vim de ônibus, né, não dirigia, a rádio não tinha carro, era esquema de passagem de ônibus, a empresa comprava passagem e tudo. Voltei, desci, cheguei no Rio de Janeiro, cheguei na capital, peguei o táxi, pum, fui. Um pouquinho que eu tinha, cheguei na produtora. Quando eu cheguei na produtora, eu vou falar pra vocês, eu olhei e eu falei, puta que pariu, não vai sair um canal daqui. Vai dar É merda. impossível. Dia 20? Falta 12 dias? Mas não vai sair um canal aqui nem a pau. Impossível. Sabe o que eu tinha, qual era a minha visão lá? Era o seguinte, era Tudo embrianaram, né? como se fosse uma espécie de galpão, assim, um espaço relativamente grande, com várias cadeiras, sabe aquelas carteiras de estudante, de escola, colocadas umas dos lados das outras, e um monte de caixa de equipamento, caixa de televisão, caixas, você só via cadeira e caixa. E aí eu falei, rapaz... Tá bom, vamos ver esses caras falando, né? Vamos começar. Aí veio Edgar Diniz, Maurício Portela, Fábio Medeiros, André Henning se apresentou, falou, poxa, sou que André legal. Henning, já faço parte do projeto da NGT, estou aqui para montar a primeira equipe do canal. O André Henning montou o primeiro time de legal, narradores e comentaristas do canal. Narradores, comentaristas e apresentadores. E muita gente tá lá até hoje, né? Assim, ele, né, o André, o VSR, são os principais, mas assim, o pessoal de transmissão, coordenação, essas coisas, tem muitos que estão lá até hoje, né, velho? E aí eles se apresentaram e falaram, Cresceram fim junto. de semana a gente começa os testes, pô, vai ser legal, aquela energia. Aí terminou a reunião, o André pegou os e-mails de todo mundo, meu, do Felipe Santos, que era foi o terceiro narrador escolhido na época,
o Jefferson Rodrigues, que era comentarista, o próprio Vitor Sérgio, assim, ele foi organizando, estruturando, né? Acho que a Roberta Barroso estava lá nesse dia, enfim. Ele foi organizando a lista de pessoas que iriam participar dos testes. Então ele foi pegando telefone e e-mail de todo mundo. Porque ele mandou por e-mail uma escala. Caramba. O meu velho. primeiro jogo, que não foi pro ar, foi um teste, nesse sábado que antecedeu a estreia do canal, foi Nacional e Braga pelo Campeonato Português. Nossa, eu ia chutar agora, velho. Eu ia falar Manchester United e alguma coisa, sei lá. Com os comentários de Felipe Rolim. Aí o Felipe Rolim, que jamais Brabo, esqueceu desse jogo brabo. assim como eu, porque foi um jogo horroroso. As piores coisas que eu já vi. Tenebroso. 0-0. Era o nosso teste. Eu Dando a vida. mandando ver do teste. Plau, empolgado. Esse foi o nosso teste. Aí passou o fim de semana de testes. Assim, era um teste à vera, assim, como se o canal estivesse no ar. Só que não estava. As apresentadoras, a coordenação dava regressiva, a apresentadora abria, chamava pro narrador, o narrador ia lá, mostrava o estádio, dava um... E assim, eu não sei se é muito diferente, né, de quem é de rádio e de TV, mas eu acho que deve ser muito mais exigente, né? Questão de imagem, né? Vira pra lá, fala o que alguém tá falando, chama a apresentadora, né? Deve ser mais difícil, eu acho. Passava em definitivo pro narrador, acionava o comentarista e narramos 90 minutos. A Vera. Só que não foi pro ar. A Vera Podia como a gente ter, diz né? no Rio, pra valer, né? Bom, acabou o fim de semana de testes, a segunda-feira foi um silêncio. Fiquei um pouco preocupado. O telefone tocou na terça-feira. Jorge, dá um pulo aqui, o André me ligou. Pra gente conversar logo mais, você e o Maurício Portela. Fui, e aí eles me fizeram a proposta. É o seguinte, você passou no teste, queremos você, o salário é esse. Pra você ter uma ideia, era um salário de R$ 1.500 na carteira. Nossa. Com os descontos, eu levava Salário mínimo na R$ 1.200 época, todo velho. mês. Que já era praticamente o dobro do que eu ganhava na Rádio Brasil na época. Entenda. Mas quanto que era o salário mínimo? Uns R$ 800? Mais ou menos, né, eu acho. 2006, 2007? Uns 800 mil, eu acho. Eu acho que seria hoje uns 2, 3 mil, eu acho que seria isso. Também a né? moeda tinha outra realidade, né? Outro peso, outro valor. Mas não era nada, assim, num primeiro momento para mudar a vida. Mas já era algo muito maior do que eu já tinha. Com uma perspectiva de, caramba, esse projeto aqui se decolar, eu tô dentro. Mas ao mesmo tempo, muita gente dizendo, pô, isso aí não dura 6 meses, né? Isso aí é loucura, os caras são aventureiros, os caras não vão ter como. E eu embarquei, e eu fui, morrendo de medo. Deu a vida, né? Morrendo de medo. Ainda tentei, falei, André, Maurício, será que a gente consegue pelo menos conciliar TV e rádio, conseguir continuar na Rádio Brasil? Pô, Jorge, não dá. A sequência de transmissões aqui vai ser muito grande, a quantidade de eventos, e realmente... Inglês, italiano, português, isso aí começou Sul-Americano Sub-20, Sul-Americano Sub-17, assim, já de cara. O pior que eu lembro, hein, já cara. foi vindo muita coisa. Jogos do Milan em VT, Milan Channel, parceria que fez com a Milan Channel, enfim. Barça TV, Real TV. Nossa, eu lembro de tudo isso, cara. Eu não lembro se era exatamente nessa época, mas eu lembro disso, que tinha os jogos antigos, tinha entrevistas, Não dava era mesmo. da hora. Eu tentei, mas não dava. Champions, repetida. Mudei pro esporte interativo. A melhor decisão que eu poderia ter tomado. Eu me lembro do primeiro ano, você quando sai do rádio, vai pra TV, você tá muito acelerado, né, pela velocidade de fala do rádio. Você tem muito tom de voz impostado, aquela coisa mais imponente. E o André sempre me deu conselhos no Tem que sentido ditar o de, ritmo, Jorge, né? televisão é bate-papo, sabe? É uma transmissão que você tá conversando com o cara. Você vai ali, né, envolvendo ele, batendo papo. À medida que o lance for crescendo, você vai crescendo na empolgação, mas assim, gradativamente e tal. E eu fui entendendo. E aí eu saía de vários jogos, olhava pro André, eu lembro muito disso, essas imagens são muito vivas pra mim. Eu fazia assim, como é que tá o tom? Legal? Mais ou Ele, ó, menos. dá pra baixar um pouquinho. Ó, pode baixar um pouquinho. Isso foi um ano, pelo menos um ano esse processo. Pô, até legal, eu velho. conseguir entender e fazer a virada de chave de vez. Aí, daí em diante, era a lapidação. Era experiência, era rodagem, era criar o próprio estilo. Bordões foi uma coisa que eu nunca me preocupei em ter, mas o show, por exemplo, uma coisa que surgiu naturalmente, enfim.
entendendo qual era a nossa pegada, o nível de envolvimento que você precisava ter para uma transmissão, para uma preparação de jogos, enfim. Eu aprendi tudo isso no esporte interativo. Tudo, tudo. Como acionar o comentarista, o repórter, a coordenação, Pô, legal, né, velho? lidar com o retorno, com tudo eu aprendi lá. Foi a minha escola. Foi a minha grande escola de narração, minha grande escola. E aí eu vou além de vida também. Porque no esporte interativo, Vai isso é chorar, hein? difícil hoje, cara. Vai. No esporte interativo, eu desenvolvi, eu criei as maiores amizades da minha vida. Os melhores amigos que eu tenho, que frequentam a minha casa, que são parte da minha família, eles vieram do esporte interativo. Legal, Da velho. TNT Esportes. Gente que eu amo, gente que eu levo pra vida toda. Gente como o Vitor Sérgio Rodrigues, por exemplo. Que eu vou sentir uma falta, mas a gente mora perto. Menos mal. Não, e assim, se for pensar, né, cara, foi uma categoria de base, digamos assim, deles, né, velho? Tirando o André, que eu acho que o André já tinha uma experiência de TV, mas os outros, todos, né? Eu acho que todos, né, cara? Estavam começando, estavam se conhecendo, eram recém-adultos, digamos assim, né? 20 e poucos anos. Então, eles cresceram junto com a TV, literalmente, velho. Enquanto a emissora foi crescendo, eles foram ficando mais experientes, com jogos maiores, cara. É muito emocionante isso, velho. As coisas não são à toa. Eu me mudei há pouco tempo para um bairro muito próximo do Vitor e a gente morava um pouco distante. E as coisas não são por acaso, né? Não são. Então, ali eu me desenvolvi como cidadão, como homem, como pai. Não foi só como narrador esportivo, como jornalista, como apresentador. Aprendi a apresentar programas com 6 meses de casa, criaram Entrando em Campo. Jorge, esse programa é seu. É um programa no final de semana para falar do Jogando futebol em brasileiro, casa aquecer também. a rodada da Série A, da Série B. Eu adorava acompanhar a Série B, futebol do interior paulista. Eu sempre fui um carioca paulista, cara. Sempre fui. Adorava falar do Ituano, falar do São Caetano, adorava. E o Entrando em Campo tinha essa pegada, aí ligava pro torcedor que tava chegando no estádio. E aí, cara, como é que tá? O estádio tá cheio, hoje vai, como é que tá o otimismo aí e tal? Não tinha chamada de vídeo, era no telefone mesmo. Então eu fui aprendendo tudo lá. Eu andei de avião pela primeira vez graças ao esporte interativo. Eu nunca tinha pisado no aeroporto. Nunca tinha passado perto do aeroporto. E graças ao esporte interativo eu andei de avião. Vocês imaginam o que é isso? Para um menino que veio do subúrbio do Rio de Janeiro, que não tinha, né? Não tinha isso no seu dia a dia, na sua rotina. Inclusive tem uma história que é maravilhosa, que a galera da antiga do EI sabe, que eu consegui a façanha de perder este voo. Nossa. O primeiro voo da minha vida foi um voo perdido. E olha que eu tava no aeroporto com antecedência devida. Só que a falta de experiência é uma desgraça. Ficou Eu esperando. achava que se eu chegasse 5 minutos no portão antes do voo decolar, eu ia entrar, sentar e viajar. E não é assim. E o Coisa portão fecha 20, 15 minutos antes. Quando eu cheguei, já era. Nossa. História maravilhosa. Começou bem. Eu andei então de avião pela primeira vez graças ao esporte interativo. Eu saí do país pela primeira vez graças ao esporte interativo. Minha primeira viagem internacional foi para o Peru para fazer binacional em Seleção? São Paulo pela Libertadores, pelo Facebook Watch, parceria. Nossa, eu lembro, hein, cara. Lembro desse jogo, hein, cara. Se eu não me engano, foi estreia do Caleri, hein? Se eu não me engano, foi estreia do Caleri. A época que o Facebook comprou os com a direitos, TNT né? Esportes. Da Libertadores. Fui lá pra Juliaca, quase 4.000 metros de altitude. Eu fui num cagaço, pegando um monte de coisa, informação, o que que deve fazer, o que que não deve. Não, tem que hidratar bastante, tem que dobrar a hidratação, tem que fazer isso, fazer aquilo, tomar isso, tomar aquilo. E eu fui cheio de cuidado. Graças a Deus não tive nada, nada. A única coisa que eu não consegui foi narrar o jogo em pé. Tinha uma bancada muito alta e pra eu ter visão do campo plena, eu precisava ficar em pé, porque se eu tivesse sentado, eu só via metade do campo, porque a bancada ocupava a outra metade, no meu campo de visão. Aí eu falei, pô, começou o jogo, vou ter que narrar em pé. No que eu levantei pra narrar, no primeiro ataque, o fôlego já... Falei, ai meu Deus do céu. Sentei, narrei o jogo pelo monitor. Via a metade lá do campo e o restante eu via narrado pelo monitor, deu tudo certo. A transmissão saiu.
A minha primeira viagem para a Europa, na Champions vida, League? Champions League? foi pelo esporte interativo. Então o esporte interativo mudou a minha vida. Mudou, assim, totalmente a minha vida. Não existiria Jorge Igor, não existiria esse canal, assim, não existiria. Eu vou além, assim, talvez não existisse meu casamento. Talvez não Família, né? existissem, com certeza não existiriam as amizades que eu tenho, que eu vou levar para a vida toda. Não existiria gol do Lucas, gol do Rashford, Messi entortando Boateng, semifinal histórica de Champions em Milão. Não existiria nada disso sem esporte interativo. Não existiria esse reconhecimento do público do meu trabalho, as coisas bonitas que eu leio, que eu ouço, que eu vejo, as reações. Claro, a gente não vai agradar todo mundo. Até deu uma arrepiada aqui, cara, mas. Vou até mudar de câmera aqui, mas é muito louco, né, cara? Porque ele moldou muito uma geração, cara. Eu tô esperando terminar o vídeo, né, pra me falar o que eu acho, assim, né? Mas ele impactou muita gente da minha idade, cara. Pessoal de 20, 30, 40, não sei tanto, mas acho que 20, 30. A gente cresceu com esporte interativo, a gente via esses canais no começo, os jogos, sabe? E é muito louco que até, por exemplo, a questão da Champions, tem muitos jogos que o esporte interativo, ou o TNT, né, mais o esporte interativo, eles não transmitiam, ou eles passavam só a reprise, né, por exemplo, a questão do 6-1, né, do Barça, do 7-1 do Barça, 6-1 do Barça, né, PSG, não passou ao vivo no esporte interativo, o gol do Neymar da Champions, né, outros lances, mas a gente lembra muito da narração deles, do que eles fizeram, porque impactou muito, velho. E grande, o gol do Lucas, cara, é muita nostalgia e passa um filme, assim, você vê o quão esse cara foi importante pra quem gosta de futebol, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Eu muitas vezes também assumi posições que não são fáceis, assim, de você. Eu nunca tive muito medo de cancelamento, não, galera. Eu encaro e vamos. Sempre Beleza, falou. eu preciso ser autêntico, ser quem eu sou, sabe? Independente se eu vou dar uma opinião forte, que vai desagradar. É o que eu falo muito aqui no canal. Tem dia que 90% da audiência tá batendo palma pro que eu falo. Tem dia que 90% da audiência tá me xingando, tá discordando frontalmente, tá ficando com raiva do que eu falo na hora do almoço aqui. É do jogo. É do jogo. Então, hoje, depois de 18 anos, eu encerro a minha trajetória no esporte interativo / TNT Esportes. Com uma sensação... Dever cumprido. É difícil, né? Porque todo fim gera uma tristeza. Todo fim de ciclo. Claro que gera. Mas uma sensação de uma história tão bonita. Tão linda. Tão profunda. Tão marcante. Tão vitoriosa. Eu ganhei muito mais do que perdi no esporte interativo TNT Esportes. Aliás, até quando eu perdi, eu ganhei em algumas situações. Até derrotas eram vitórias. De tão bonito que foi isso, de tão intenso que foi isso, de tão apaixonante, envolvente que foi isso. Foi mais do que uma trajetória profissional. É difícil, né? A gente... Muitas vezes as pessoas saem de uma empresa, trocam para outra. É um processo normal, corriqueiro, natural. Faz parte da vida profissional. Mas existem histórias que vão além disso. Tem laços que são maiores. Ele sempre vai ser o Jorge Igor do esporte interativo. Tanto é que a TNT é TNT Esporte há muito tempo, mas a gente, pelo menos eu, ainda conto como um esporte interativo, sabe? Tipo, tem esse carinho de, tipo, desde o começo, sabe? Mas que a gente fala, TNT Esportes, mas sempre a gente pensa como um embrião lá, o esporte interativo, né, que são mais profundos. E eu acho que é o caso da minha relação com a TNT Esportes, que termina nesse 13 de agosto de 2025. Pô, tinha que ter uma despedida, cara. Inclusive, uma coincidência, assim... Foi.
absolutamente impressionante, né? O cara que me proporcionou a maior narração da carreira, a maior narração da vida. Um beijo pro Lucas aí. Não, é muito louco, velho. Muito louco as coisas do destino, né? Ele tinha acabado de renovar, né? Não sei se foi ano passado, mas quem imaginava, né, cara? É uma sensação, parece uma sensação de dever cumprido, né? Então é isso, gente. Fico na torcida pelos meus amigos que seguirão. E eu gostaria que tivesse uma despedida, né, cara? Um programa especial, uma entrevista, retrospectiva, alguma coisa assim, lá né? nesse projeto que é fantástico. Pô, de Sola Cuidando 10 eu da vou sentir. Champions como, assim, como qualquer pai gostaria de fazer com seu filho, assim, máximo de cuidado, carinho, zelo, respeito. Vai fazer Tenho falta, certeza cara. que a UEFA é muito feliz com o que a TNT Sports faz com a Champions, porque é um trabalho carinhoso, é um trabalho dedicado, é um trabalho muito bonito. E eu fiz parte desse trabalho, de alguma maneira. E daqui eu vou estar acompanhando, torcendo pelos meus amigos, torcendo pelo Vitor Sérgio Rodrigues, meu grande irmão, irmão da minha vida. Amo de paixão. Torcendo pelo Vitor Lopes, pelo Otávio Neto, pela Tainá. Os últimos anos de trabalho foram muito legais com a Tainá. Assim, a gente se conectou ainda mais no ar, foi um negócio bacana de ver. A Gi, o Renato. A Gi, que é uma simpatia, minha filha adora a Giovanna Kiel. Ama de paixão a Gi. Se falam por WhatsApp até, é muito lindinho. O Renatão, que já me fez ir lá pro samba. Ricardinho, que era um negócio maravilhoso fazer com o Ricardinho, arquibancada, TNT Sports e tal, aquele jeito malucão dele, aquela coisa de rádio que eu adorava fazer, e ele, porra, e ele vinha no mesmo timing, na mesma rotação, e é gostoso quando você, né, vai com um cara na mesma sintonia, assim. Vitor Lopes, que, nossa, já citei aqui também, que se tornou um apresentadorzaço do de placa. O Wallace Borges, meu Deus. Isso porque eu tô citando a galera de vídeo, né? Não, vamos lá, Tem vamos seguir. inúmeras pessoas fora do vídeo que eu deveria citar também, mas são tantas, né? São tantas. Mas, obviamente, algumas mais se destacam, né? Todo aquele núcleo de Edgar Diniz, Fábio Medeiros, Maurício Portela, o Sérgio, os fundadores, os diretores do canal, o Léo. Eu sou eternamente grato a esse time. O Carlos Moreira, eternamente grato a esse time. Os executivos que transformaram esse sonho em realidade e me fizeram sonhar junto. Eles me convenceram, eu não estava sonhando esse sonho não era meu, esse sonho era deles. E sim, se ele não tivesse comprado a ideia, muito provavelmente a Esporte Interativo não ia ser o que é hoje, né, cara? É muito porque ele, Jorge Igor, Vitor Sérgio e André fizeram, né, cara? Luiz Felipe Freitas, que saiu também. Tantos outros, né, cara? O Barão, lembro do Barão, que era bem legal também. Era muito legal, cara. E o brilho deles no olho era tão grande. Eles me inspiraram, eles me fizeram sonhar junto. E aí eu comecei a sonhar todo dia. Com esse crescimento, com a potência que essa marca poderia virar, com o alcance que a gente poderia ter. Né? Sonho bom é o sonho sonhado junto, né? E a gente sonhou junto. Quero agradecer esses caras, quero agradecer ao Diego Vieira, né? Legal, o André Heimlich, que fazia a gestão de elenco até esse momento, faz a gestão de elenco, né? Foi o meu último gestor de elenco na TNT Sports. Agradecer ao André Henning, uma figura muito especial, central. Eu tive a oportunidade de falar com cabeça, o André hoje pela manhã. É uma figura importantíssima nesse processo. Entenda, gente, assim, você que está aí do outro lado, que de repente, né, tem as suas opiniões sobre as hierarquias, as escalas, as decisões, enfim. Entenda que eu e o André, nesse período, nos mantivemos no mais alto nível possível. Acho que um ajudou a puxar o outro para cima de alguma forma. Com e certeza. se o André obteve todos os espaços que conquistou, foi por mérito. absoluto talento, esforço, dedicação. Cara, isso é uma coisa que eu notei muito neles, cara. Que eles não tinham vaidade, cara. Eu acho que um dos motivos de ser tão grande o esporte interativo é que eles não tinham vaidade. O André narrava a final, o Jorge Igor narrava a semi, narrava um jogo vai jogando PSG, Real Madrid no auge. O Jorge narrava o segundo jogo, não tinha problema. Na outra semana invertia
o André narrava. Era muito legal e você não via que não tinha vaidade, né, cara? Eu via que todos se respeitavam, né? Sou testemunha disso, eu trabalho com o André, trabalhei com o André há 18 anos. O André é um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair. Cara de um nível de profissionalismo invejável, de uma comunicação incomparável, e não à toa ocupou e continuará ocupando esse posto de destaque na TNT Esportes esse tempo todo. Eu ter conseguido, de alguma maneira, né, brigar por esse posto, tá ali, né, cavando esse espaço, batalhando esse espaço, né? dividindo uma semifinal com ele, isso muito me honra, porque é muito difícil, porque não tinha um profissional qualquer ali do outro lado, né? Era um camisa 10, e eu também muitas vezes tinha atuação de camisa 10. Aí como é que você faz, né? Não é uma situação fácil. Mas eu sou muito grato, muito grato ao André. Também queria fazer esse agradecimento especial a ele no vídeo. E a todos os meninos, a galera da equipe, o pessoal do estúdio, o pessoal da maquiagem, sabe? Toda a galera, os editores de vídeo, né? As nossas equipes de externa, os nossos correspondentes na Europa. Alguns eu já conhecia de ter trabalhado do Rio, né? Com o Fred, com a Clara. Outros eu não tinha vínculo ainda, não tinha trabalhado ainda. Eu fui conhecer pessoalmente depois, né? Agora tive em Milão com o Quessadinha, com o Beckler, figuras fantásticas. A Tati, eu não tive esse contato presencial, mas fizemos inúmeras transmissões também. Todos. E você? E aí o meu maior agradecimento muita gente vai boa, para né? você. Você que, aí, ó, nesse tempo todo, entendeu o que a gente fazia, entendeu o estilo. Comprei a ideia. Embarcou nessa com a gente. A gente começou a gritar muito no início. Aí as pessoas estranhavam. Sempre gostei. 40 anos assistindo um jeito de fazer transmissão. Chega uma galera do nada que você nunca ouviu falar. Pá, no talo, no tom. Aí você fala, pô, que é isso? Pelo amor de Deus. Depois passou um tempo, a galera falou, peraí, até que é legal. E veio toda uma geração. E hoje eu vejo gente falando, caramba, você me fez companhia na minha adolescência, na minha infância. E essa galera se acostumou a ver jogo com a gente. E sente falta, né? Quando a gente não tá lá. Então você... Tanto é que hoje em dia, se você vê um jogo abaixo do tom, você já não gosta, velho. Virou um padrão de jogo grande, né, cara? Se for ver, beleza, vai. Um jogo do Campeonato Brasileiro e tal. Mas mata-mata, final de Champions, final de Libertadores, final de Copa do Brasil, é do estilo esporte interativo, cara. Pode ser Globo, pode ser Sport TV, pode ser ESPN, pode ser o que for. É o estilo do esporte interativo raiz. É o estilo. Né? Então, eles mudaram o jeito de fazer transmissão. É o foco maior desse agradecimento. Você que via a gente na Parabólica, você que via a gente no antigo EI Plus, você que começou a ver nas Nossa, TVs tinha isso, né, cara? UHF Brasil. Tinha isso. Era uma das primeiras ideias de streaming foi o EI Plus, cara. Que eles assinavam pra assistir. Fora, nas 500 milhões de parcerias que o Esporte Interativo fez com tudo que é empresa de comunicação que você possa imaginar. Obrigado. Você foi fundamental nesse processo. Isso também só aconteceu. Tamo junto. Tem o também aí. Esse uso é indevido. Isso só aconteceu porque você acreditou na gente. Eu. Assim como o André, o Maurício, o Edgar, o Fábio, toda essa galera acreditou em mim. Você acreditou. Você do outro lado entendeu. Pô, mó legal, velho. O que a gente queria fazer. Você entendeu às vezes que a voz desafinou, às vezes que a gente deu pulo na cabine, às vezes que a gente pistolou no ar. Você entendeu que era genuíno. A gente queria ser a gente mesmo no ar. Não copiaram ninguém. E a gente foi. Eu fui. E a TNT Esportes é. E os colegas que seguem lá são. E é isso que faz esse sucesso ter o tamanho, esse projeto ter o tamanho que tem e ter alcançado o sucesso que alcançou. Meu muito, mas muito obrigado. Sabe aquela coisa do jogador que muda de clube? E de vez em quando ele vai lá, aí ele posta um stories com a foto do time anterior, ele mostra com a camisa do time anterior, Posita ele mostra a camisa, lá que ele tá vendo o jogo do time dele, que, né, ele não joga mais.
Eu acho que a minha relação com a TNT Sports vai ser sempre essa. Sempre uma relação de um cara que vai estar torcendo. E olha que a gente vai concorrer, né? Talvez. Enfim, né? Eu falarei muito dos próximos passos mais pra frente. Mas isso não vai se perder. Obrigado. Valeu. Obrigado. Chorei bem menos do que achei que ia chorar nesse vídeo. Eu Graças também, a hein? Deus. Deixa o Graças a like. Deus. Obrigado, TNT Sports. Obrigado a cada um. Aos que eu citei, aos que eu não citei, mas estão todos no meu coração. Né? Um beijo ao Pedro Certezas, um beijo ao Pseudo, a equipe do Sola 10 e do 0 a 10. Foi o último projeto gostoso que eu fiz na TNT Sports, maravilhoso. Eu saía de casa para fazer o do Sola 10, eu saía feliz, eu saía radiante. Porra, que coisa, que presente que Deus deu para mim nesse final de trajetória na TNT Sports. Obrigado. Obrigado a todo mundo. Por hora é isso, tá, gente? Por hora é isso. Estou fazendo esse vídeo porque a gente já tem essa confirmação oficial. A TNT Sports, através da sua assessoria, já divulgou. Então essa informação da saída lá é oficial. Agora entendam que sobre próximos passos a gente precisa aguardar um pouquinho. O momento correto, o momento oportuno. Justo, justo. Aqui mesmo, nesse espaço, em todos os outros espaços que eu ocupo, eu vou trazer todos os detalhes. Em breve. Não vai demorar muito, não. Tá bom? Obrigado, gente. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau. Boa! E boa! Boa! Muito bom, muito bom. O Milha deve estar assistindo, né, cara? Cara, é muito louco, velho. Fico muito feliz. Porque assim, eles foram muito autênticos, né, cara? TNT Sports, esporte interativo. É a mesma coisa, velho. Ainda continua sendo, né? E eles foram muito autênticos. Eles tiveram personalidade. O Jorge, principalmente o Jorge, né, cara? Um rapaz da rádio, novo. E eu sou muito fã, cara. Sou muito fã. Gosto do trabalho deles. Espero que ele continue na mesma pegada. Pra quem não sabe, ele vai pra Globo, né? Eles vão fazer um projeto novo na Globo, né? Pra bater de frente com a Cazé e com a própria TNT no YouTube, nas redes sociais. E ele vai ser um dos carros-chefes aí que vai ser o nome, né, do canal, cara. Eu fico muito feliz, espero que ver diversos jogos com ele aí. E se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Deixa nos comentários aí se você era fã, qual foi seu primeiro jogo, né, que você viu com o Esporte Interativo e com o Jorge Igor. E tamo junto, valeu, até mais, é nóis.